Obrigado, Carlos Roberto. Minha saudação especial a todos, através do nosso presidente do Conselho Regional de Administração, administrador Wagner Siqueira, que eu conheci professor também, né? Mas em algum momento ele, acho que tomou juízo, ou não tomou, não sei, né? Mas ele se concentra nas atividades profissionais e vem dirigindo este conselho. Pela internet, Wagner, uma saudação muito especial lá ao pessoal do Rio Grande do Norte, que já no Facebook, no Twitter, aí já começam a interagir conosco, né? Mas o Conselho Regional lá do Rio Grande do Norte e de Brasília também estão participando conosco aqui. Nós sempre achamos que podemos oferecer mais do que nós temos disponibilidade para tal, né? Hoje, por exemplo, né, trazer a diretora de avaliação, a professora Cláudia, ao Rio de Janeiro, né, um mérito que ela também sempre se dispõe a colaborar e a participar, a ouvir o que gosta e o que não gosta também, né? Então, isso é assim mesmo, tem que ter, alguns tem que ser assim no aparato do Estado, né, Mauro? Porque senão a gente também fica sem diálogo nenhum, né? Mas mesmo aquilo que a gente diz que não é bom de ouvir, sempre traz oportunidade de reflexão e assim por diante, né? Então, nós oferecemos, acho que, muito. Cláudia, Mauro, e se o Mário tivesse vindo, então, já vimos que ou passávamos o dia inteiro e mais amanhã do dia seguinte, ou então não daria para a gente ver tudo, né? Então, eu constrangidamente chego aqui agora, 12h10, todos aqui pensando muito mais no coffee break, que o Carlinhos já disse que é melhor do que a minha palestra, então não sou eu que vou concorrer não vou concorrer com o estômago de vocês, né, de jeito nenhum. Mas, preventivamente, eu consultei aqui o nosso presidente, Wagner Siqueira, e o que eu pretendia abordar quando eu vi a programação é muito mais no sentido de como nós trabalhamos essa avaliação nas nossas instituições, avaliando as competências. E não seria ousado o suficiente de chegar aqui em 15 minutos eu tentar compartilhar isso com vocês. O professor Mauro, vocês viram, tem tido um cuidado muito grande, nos últimos anos principalmente, em nos levar na Angrade a refletir com profundidade na questão do ensino de administração e, muito especificamente, na avaliação. Em algum momento, a gente até tem alguma divergência, o que é natural, divergência construtiva, porque é na diversidade que a gente constrói, né? Mas, numa coisa, nós somos unânimes, e eu posso dizer que, Wagner, eu podia chegar aqui e dizer, tenho dito, através do Mauro, e ele disse, e está acabado. Porque nós temos muita afinidade naquilo que nós presenciamos ao longo de mais de uma década, né? Às vezes a gente esquece que o ENAD, ele é fruto de um trabalho que começou no ENC, que o Mauro citou aqui, no Exame Nacional de Curso. E passou de um governo para o outro, e a única alteração que se nota mesmo é que o Estado passou a ser executor e passou a ter muito mais uma atividade atemorizadora em relação às instituições, né? Propositadamente ou não, mas isso foi acontecendo em diversas circunstâncias. Então, a criação dessa comissão nacional, através da Angrade, que eu tenho o privilégio de ser um dos assessores da comissão, ela vai produzir, com certeza, uma alentada proposta, um projeto, né, que nós vamos levar para discussão em fóruns maiores. Então, eu vou pedir licença a vocês para compartilhar o que eu obtive autorização aqui do nosso presidente, né? Nós vamos ter um outro seminário, não é isso, meu presidente? Em agosto, especificamente para trabalhar, o que eu só vou deixar aqui explanado, durante uma manhã inteira, sobre como trabalhar isso nas nossas instituições. Não de forma a atender o MEC, mas de forma a atender o que é que nós temos como projeto num processo que privilegie a aprendizagem
Esse tem sido o mote das grandes reuniões que nós temos tido, Mauro, eu e alguns outros colegas, né? Nós esquecemos a aprendizagem. O efeito regulatório nos levou sempre, nesses últimos anos, a nos preocuparmos com o ensino. E a professora Cláudia entregou aqui, né? Quem é que providencia os atestados para aqueles alunos não irem fazer? São os alunos? Ou são as próprias instituições? Que criam mecanismos para que os alunos que têm coeficiente de aprendizado ruim, eles sejam eliminados, que não façam o ENAD, através de atestado médico, através de burla nos seus próprios cadastros, que, vez por outra, um ou outro é descoberto, e tem instituição hoje que está em supervisão por isso. Mas acontece que nós temos sido sempre levados, né, a estar contra a parede por um aspecto de ver como é que é praticado esse ensino, e sempre em função do aspecto regulatório. Quando é que nós paramos para discutir isso? Quer dizer, o aprendizado na minha instituição, qual é a qualidade que eu ofereço para a minha realidade? Então, eu não vou ficar repetindo aqui algumas coisas, né, porque não vou concorrer, mas pode deixar com o coffee break lá. Né? Mas, rapidamente, aqui, o que nos trouxe aqui, a maioria de vocês está aqui porque era o ENAD. Né? Pararam lá suas atividades, muitos estão na internet também nos acompanhando, porque é o ENAD. O ENAD é um momento, é um corte. Os que são coordenadores aqui, os que estão nos ouvindo, sabem que vem o resultado do ENAD, eu sei se eu vou continuar na instituição ou não. Não tem outra resposta. Tirou 1 ou 2, já pode procurar outro emprego e vai ser difícil de achar. Porque ele foi o coordenador de quem tirou 1 ou 2. Quando tem recall é bom demais. Né? Então eu preciso garantir pelo menos o 3. Não é assim que todos nós somos premidos pela circunstância? Não se discute no âmbito da instituição qual é o processo que a gente está utilizando, qual é a aprendizagem que nós estamos conseguindo medir e obter. Então, o governo, o Estado brasileiro, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Né? E o INEP também tem o seu papel e a sua responsabilidade em relação a isso. Nós não somos inimigos, não temos sido grandes parceiros, né? Mas temos tentado construir em alguns momentos. A primeira ideia do Carlos Roberto era trazer o presidente do INEP. Aí no telefone para ele, o presidente lá não manda nada e não avisa nada. Quem manda é quem trabalha na avaliação. Você tem que convidar a Cláudia. Não, e é verdade, e ela não pode dizer que... O presidente preside lá. É diferente aqui no regional, né? Mas lá... Corrigir a tempo. Né? Mas o que manda é a avaliação, e nós estamos aqui porque é a avaliação. Entendendo? Um pouco frustrado eu fico, porque a Cláudia trouxe tudo que a gente já sabe, né? Que a gente já leu. Eu queria que a gente tivesse tempo para discutir com ela. É o conteúdo, é o que vai daí para frente. E o Mauro me perguntou, eu falei, Mauro, eu só estou um pouco frustrado, porque eu queria que a Cláudia pudesse discutir com a gente, é o modus operandi, é o porquê que nós estamos fazendo isso e onde é que nós queremos chegar. E trabalhando isso, a gente vai conseguir construir alguma coisa. Muito bem, o que eu iria falar, né, está ligado ao ENAD, está absolutamente correlacionado com os sinais. E vocês viram no discurso da Cláudia, no do Mauro, e é o que nós todos somos a favor da avaliação. O Sistema Nacional de Avaliação foi um avanço. Veio do início lá com os exames nacionais de curso, mas ele precisa ser preservado e precisa ser aprimorado. E muito aprimorado. Então, ninguém de nós aqui pode atirar pedras contra os sinais. Os sinais é um avanço, tem que ser preservado, e ele pode ser a grande alavanca para o nosso futuro. Daí,
só que ela já apresentou. A minha paixão, né, nos últimos anos, sempre foi o ensino de administração. E uma das molas propulsoras do meu trabalho foi sempre com a preocupação com o coordenador como o gestor do curso. Nós não conseguimos chegar a esse estágio ainda. Os coordenadores têm muita dificuldade de serem gestores dos seus cursos. Muita dificuldade mesmo, por diversos motivos. Nas públicas, porque tem os problemas das universidades públicas, né? Eleição, grupos que se dividem lá dentro e tal. Nas particulares, nós temos um outro problema, cujo principal deles é que o coordenador não tem orçamento, o coordenador não tem autonomia, o coordenador não tem nenhuma liberdade para agir dentro do seu curso. Isso é realidade, também não estou fazendo juízo de valor, estou fazendo constatações, né? Então, o que nós pretendemos, Wagner, trabalhar em agosto, né, é o coordenador gestor frente a esses desafios do ENAD, e, para isso, já no Enangrade, no último Enangrade, o professor Nicolini e eu apresentamos, a pedido do professor Mauro, uma pesquisa que foi discutida com os coordenadores e que foi de grande utilidade, está sendo ainda, né? Como? Vai ser, inclusive, editorada e divulgada para todos, né? Mas que enfoca isso. E nesse seminário, Wagner, o Nicolini estará comigo aqui para a gente tratar disso, né? Nessa avaliação dos cursos de administração, o que eu gostaria que nós víssemos juntos, né, são as competências como fator de mudança. Como é que nós trabalhamos as competências que nós queremos desenvolver durante 4 anos naqueles que passam sob o nosso comando, sobre a nossa didática, sobre a nossa pedagogia, sobre a nossa discussão no dia a dia? São 4 anos. O quadro geral que é dado pela ENAD, o desempenho dos estudantes, o papel dos professores, que já é unanimidade nacional, que nós temos que ter os professores trabalhando mais nisso, não professores horistas, né? Não professores que só cheguem na instituição para dar aula e ir embora. Não é problema dele, o problema é que a instituição faz com que aconteça assim, né? Isso é um processo que a gente tem que mudar. A influência da matriz curricular, a necessidade da didática e o salto que é possível pela interdisciplinaridade real, efetiva e não de discurso. Nós estamos cansados de discurso de interdisciplinaridade. Mas vamos lá. Por que não está passando aqui? Aí. Para onde? Para lá? Ah, para eu ficar aqui? Tá bom. Está melhor, está bem. Só que eu tenho que ficar de lado, né? Há uma distinção entre qualificação, que é praticada hoje, e a competência. Isso nas diretrizes curriculares, no formulário de avaliação em loco e nos objetivos e na elaboração do ENAD. Eu não estou discorrendo sobre cada um deles, né? Só para a gente ter ideia, e aqueles que tiverem interesse serão comunicados pelo CRA, e nós estaremos aqui para debater, para discutir, de 9 da manhã até meio-dia, sobre esse tema que aqui está. Nós trabalhamos muito mais com qualificação do que com competências, tá? Então, também está ali, não vou discutir, né? As competências, o Mauro costuma, de vez em quando, nas palestras dele, perguntar quem conhece as competências, e as respostas nunca passou de 5% ainda, né? Então, 95% sempre não sabem nada do que são as competências, que estão aonde? Nas diretrizes curriculares nacionais, né? Estão no formulário de avaliação em loco e estão no ENAD também. É ruim a gente não falar. Bom, isso aqui já falou. O que é e o que deveria ser, né? Então, isso aí eu vou só ficar, mas eu fico mais no claro aqui, tá bom? Na prova, o que nós precisamos avaliar é o desempenho, e agora eu estou falando da prova ENAD, que a gente se faz num dia específico, né? Que pode vir a servir como um instrumento que ajude nesse trabalho de preocupação com a aprendizagem.
o desempenho com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento profissional e à formação geral que tem que ter o administrador que passa pelas nossas instituições. Alguém respondeu aqui quando o Mauro perguntou, né? Nós temos que trabalhar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, conceitualmente, uniformemente desenvolvidas por nós. Não é? E alguns exemplos nós temos aí. Eu não posso admitir que alguém conclua um curso de administração sem os conhecimentos das teorias, dos conceitos, dos modelos, dos princípios, das ideias e das abordagens. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu trabalho as habilidades que qualquer egresso de administração teria que ter? Não é? A base da comunicação, da motivação, da gestão de conflitos, da definição de objetivos, construção de equipes, solução de problemas, monitoração. As atitudes, que atitudes nós esperamos desenvolver durante os 4 anos do curso? Atitudes empreendedoras, de intervenção, de feedback e assim por diante. Isso nós pretendemos debater com vocês aqui, professor Nicolini e eu, uma manhã inteira, produzindo alguma coisa que seja útil. Se o professor Mauro puder vir, será muito bom para estar conosco aqui, para a gente discutir isso. Né? E chegar o quê? Às competências. Essas competências com as quais nós temos que trabalhar, e aquilo que o administrador espera, não é? Tem que vir de uma abordagem sistêmica, que é do conjunto desse chá. A liderança, o pensamento crítico. Eu sei que todos nós temos razão quando reclamamos do aluno que nós recebemos. Mas eu também assumi para mim o seguinte: não adianta ficar chorando sobre isso. Eu tenho uma responsabilidade social. Então, se eu recebo um aluno muito fraco, meu maior desafio é transformá-lo em um cidadão melhor. E o quanto eu puder fazer nisso, eu estarei contribuindo para o futuro do meu país através da educação. Então, essas competências aqui é que eu pretendo discutir com vocês junto com o professor Nicolini, né? As competências como um trabalho sinérgico entre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes do administrador. Para isso, nós vamos refletir um pouquinho, e aí a gente entra na questão de conteúdo, né? Que agora, com a comissão, com o BNI, né? e o preparo para os formadores de questões, muito disso aqui começa a ser discutido por esses que vão formular as questões, né? A questão do conhecimento, da habilidade e da atitude e da competência, visto pelo Paideia, né? Que também não dá para discutir aqui agora. E usamos principalmente a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, salvo o melhor juízo, né? Dentre os estudos todos que fizemos no nosso programa de mestrado e doutorado, é aquela que mais se adapta ao que nós precisamos do nosso processo ensino-aprendizagem. Porque ela fala sobre o conhecimento. Cadê o do sinalzinho aqui? Esse? Isso. O conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Os relatórios todos do ENC e do ENAD até hoje demonstram que nós não passamos disso aqui. Ó. Confere, irmão? Nós não passamos até hoje, pelos resultados do ENAD, da parte de conhecimento e compreensão. A aplicação é algo que ainda é um grande desafio. A análise é outro grande desafio. Né? A síntese e a avaliação, então, é algo que está muito distante de nós ainda. Mas se nós começarmos a trabalhar isso como um processo, que é o que eu concordo plenamente aqui com o que diz o nosso presidente da Angrade, o Mauro Cross, né? Se esse processo for avaliado, ele vai ser enriquecido com essas contribuições. E nós passaremos nesse processo a avaliar esse todo e de acordo com algo que já foi estudado, que tem parâmetros, que tem todo um estabelecimento de diretrizes e regras que nos ajudam
nesse processo ensino-aprendizagem. Então, não, isso aí eu já falei, não vou ocupar mais tempo com isso, não vamos discutir isso, né? Tá? Outra coisa que me preocupa e que a gente pode discutir, foi dito aqui também, né? É o que é que nós fazemos com os relatórios que chegam. Né? Então, aquela pergunta fica uma pergunta retórica sempre. Avaliar para quê? Né? O turnover dos coordenadores é muito elevado. Faz uma assembleia e a gente pergunta, quantos aqui são coordenadores? Tá? Quanto tempo você está na coordenação na mesma instituição? Aí, quantos tem mais de 3 anos? Alguns levantam a mão. Quantos tem mais de 4? Quase ninguém. Mais de 5, então, é quase impossível encontrar alguém que esteja na coordenação há mais de 5 anos. Geralmente, devido ao ciclo avaliativo, né, o máximo que ele dura são 3 anos, porque aí é sempre uma perspectiva nova, diferente e melhor e assim por diante. Tem que ver como é que a gente encara isso, né? Analisar os resultados por competência, é o desafio que a gente vai ter à nossa frente, né? A gente vai trabalhar isso. Aqui, esse é o modelinho que a gente pretende discutir com vocês, da construção das questões, né? Que medem conhecimento, habilidade, atitude e o aproveitamento delas, né? Usando como exemplo instituições que têm o conceito 3 e até chegar ao conceito 5. Bom, isso aí também. Nós vamos trabalhar algumas questões do ENAD para mostrar como é que elas contribuíram ou não influenciam em nada ao longo do tempo. Né? Por que quando a gente pega um relatório e vê a distribuição das respostas, a gente não analisa para ver se o defeito foi do conhecimento, ou se foi da interpretação, ou se é do conteúdo que não foi dado, e não raras vezes a gente se defronta com isso. Né? O aluno não pode responder porque aquele conteúdo ele não viu, por uma deficiência da própria instituição. E aí vai, parará, questão de atitude. O papel dos professores. Creio que quase toda instituição hoje trabalha com eixos temáticos. Mas esses eixos temáticos, muitas vezes, são apenas impostos. Não são discutidos, trabalhados, e nós nos apercebemos do valor desses eixos para o trabalho que nós estamos fazendo. Né? Ler os resultados por competência e o questionamento, e questionar o corpo docente pela sua participação nesse processo. Se a nossa preocupação é com a aprendizagem, focando mais a aprendizagem, nesse processo ensino-aprendizagem, as competências como atitudes vão se transformar numa análise de quê? De práticas situacionais, de práticas situadas. As habilidades em práticas isoladas. E os conhecimentos para darem base à teoria que nós queremos discutir e internalizar para que isso possa acontecer. A influência na matriz curricular, competências do curso, analisia didática e por aí vai, papapá. Tá? E a pergunta que fica é sempre essa. O desespero do ano do ENAD. E não é numa instituição só, em 2, não. Em todas elas é exatamente a mesma coisa. É o ano do ENAD, toca aquela corneta, né? E todo mundo tem que ser arregimentado. Vamos ter que cobrir tudo aquilo que o aluno tem deficiência. Como se fosse possível. Como se fosse possível. Né? Ainda ontem, numa reunião, discutia, né, com alguns lá o seguinte: tem deficiência? Tem. Só que não é agora, desses 4 meses, que eu vou conseguir sanar isso tudo. Aí começa a fazer um montão de aula ao sábado, um montão de cursinho, né? Um montão de treinamento para que se possa tentar chegar perto para manter pelo menos o conceito 3, o que não me deixa totalmente vulnerável. Então, gente, o que eu acho que a grande contribuição que nós podemos ter para nós mesmos, com as nossas instituições, é que isso seja um processo contínuo. Um processo contínuo. Se o curso é de 4 anos, durante os 4 anos do curso nós temos que estar envolvidos nesse processo de discussão, de construção, não é? Vendo onde é que nós queremos chegar para que os resultados sejam aqueles que satisfazem não a nós, mas a sociedade que
também precisa de nós. Então, nesse aspecto aqui, eu vejo o ENAD, que é a avaliação de desempenho do estudante, como uma grande oportunidade de autoavaliação, se for elaborado de forma consistente dentro de uma instituição que respeita essas regras. Porque eu posso me autoavaliar em relação aos demais. O ENAD é sempre comparativo, né? Mas a gente pode discutir isso mais. É uma grande oportunidade para a instituição de ensino, não como fugir do efeito punitivo, mas para que ela reflita sobre o que é o seu processo de ensino-aprendizagem. A oportunidade para o coordenador do curso, não só para ele não ser demitido, mas para que ele consiga entender o seu papel nesse processo, né? E a oportunidade para os professores. Se os relatórios, como o Carlos Roberto disse aqui, chegassem até os professores saberiam onde é que esteve presente a falha dele enquanto professor. Só que não chega. Não chega. 90 e tantos % dos casos não chega até o professor. Encerrando, então, né, só deixo aí o meu agradecimento. Dia 25, não é isso? Vale a pena lembrar, porque não... meu contato está ali. Estaremos juntos assim que o presidente designar uma nova data aí, mas estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Obrigado. E a melhor parte vem agora lá, pelo menos quanto a mim, não quanto aos dois. Vamos pedir ao superintendente do CRA, o administrador Leonardo Firk, entrega ao professor Rui Otávio o certificado de participação. Olha, agradecendo a presença de todos, são 12h30 e alguma coisa. Olha só, o auditório cheio, né? E dizer o seguinte, a minha mensagem final vai também para as IES, para as instituições de ensino superior. Né? Não adianta nada, quando o MEC chega, nós fazemos um trabalho fake, ou seja, né, chegarmos, fazemos uma maquiagem, né, dizendo que tem um núcleo docente estruturante, que eles têm tempo integral, que nós temos isso, enfim, nós seguimos toda uma cartilha para que o MEC saia de lá e dê no mínimo 3, que é o que interessa a nós. Né? Mas a grande verdade é o seguinte, com professores somente oristas, nós não temos condição de um trabalho de qualidade com relação a isso tudo que está sendo colocado aqui. Nós temos que ter, pelo menos, é claro que as instituições também têm as suas dificuldades, mas se tem um núcleo docente estruturante, nós temos que selecionar algumas pessoas que possam trabalhar full-time, né, tempo integral, ou pelo menos tempo parcial. Mas aquele professor, coitado, que chega, dá a sua aula, às vezes no primeiro tempo numa instituição, na outra ele sai correndo para uma outra instituição. Né? Qual é o comprometimento que essa pessoa vai ter com a instituição? Não tem. Ele tem o comprometimento dele no final do mês, com o salário para poder resolver os seus problemas pessoais. Então, maquiagem não vai resolver o problema de ninguém, que isso vai aparecer mais à frente. Né? A maquiagem não resiste a uma chuva forte. Essa é a grande verdade. Né? E vai borrar. Né? Vai borrar e vai aparecer. Né? Então, não adianta fazer maquiagem. Nós temos que ser... temos que ter um modelo adequado à realidade da nossa instituição de ensino. Né? Mas há que se ter um modelo para que nós possamos fazer isso tudo. Eu acho que o professor Rui Otávio falou, vejam bem, não foi, para mim foi perfeito o que aconteceu aqui, pelo seguinte, a Cláudia colocou o ENAD, os sinais como um todo, muita gente não tinha conhecimento do que foi colocado aqui, isso foi para o Brasil todo, e para nós discutirmos isso num outro momento. Certamente, hoje, ficaria um pouco mais difícil. Né? Isso vai demandar mais, pelo menos, umas 2, 3 horas de discussão. Então, fica o compromisso do CRA, o presidente já acabou de pedir para eu voltar a coordenar esse processo, lá para o mês de agosto, quer dizer, bem anterior à prova, né? Para nós discutirmos isso, competências.
competências, né? Trabalhar isso que é fundamental para o sucesso e para o resultado final favorável que nós esperamos para todas as instituições. Também. Ele está dizendo porque o EMBRA é no mesmo mês, mas é um pouco antes, de 5 a 7. Mas, de qualquer forma, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Acompanhem nossos trabalhos, nos visitem, acessem o nosso site, né? Verifiquem tudo que nós estamos fazendo pela profissão. É importante a avaliação de vocês, é importante a participação de vocês, né? A grande verdade é que, às vezes, nós sentimos que o profissional fica um pouco afastado. É muito mais simples, nós temos aqui, em algumas palestras, muito mais alunos, às vezes, do que administradores, né? Então, a gente vai em alguns locais, nós estamos fazendo os ENCADs, né? E nós temos uma percentagem. Alguns nós já estamos conseguindo colocar o administrador. Mas deixando bem claro que o aluno é o administrador do futuro, mas também nos interessa o administrador do presente. É com esse que nós queremos dialogar, essa troca é que nos interessa. Muito obrigado a todos, ao Coffee Break no 7º andar.